projeto que está ainda vigente no CNPq, com o financiamento do CNPq, que a gente está trabalhando transição energética, capital chinês, participação chinesa intensiva. Não é exclusivo da China, tá? Mas o foco do projeto é capital chinês, na região Nordeste, investindo no setor de energias renováveis. Então, ele dialoga diretamente com a discussão de transição energética, ele dialoga um pouquinho com o mecanismo que a China utiliza para poder entrar nesses setores que ela considera como estratégia. E aí depois eu vou chegar no ponto onde eu vou detalhar um pouquinho mais sobre a participação chinesa nesse que a gente encontrou até agora. Tá? Esse projeto vai continuar, a gente pretende continuar. A ideia é que no próximo edital, que é esse ano, a gente coloque Estados Unidos, a gente coloque França por conta da envergadura dos capitais, desses capitais investindo. Estados Unidos muito mais por conta de uma questão de competição barra rivalidade, tardia e mal e porcamente feita, carinhosamente falando, e por conta da França, por conta do tamanho mesmo, a envergadura da França ainda ela é maior do que esses dois, inclusive entre os dois juntos. Se a gente somar vários, a gente vai ver a França ainda como o maior investidor em geração de energias renováveis no Brasil. A eólica e solar, majoritariamente eólica, mas isso não diminui um pouco do solar. Então, deixa eu só dar uma ideia geral do que é o objetivo dessa pesquisa que está em fase final já. A gente já tem os dados, a gente está transformando os dados em produtos cartográficos, então tem os mapas todos bonitinhos, a gente tem uma equipe da geografia que está fazendo os mapas. Esse intercâmbio foi um dos melhores intercâmbios que eu tive a oportunidade de operacionalizar numa pesquisa que a gente fez recentemente. Foi pegar o pessoal da geografia para poder transformar os resultados que a gente tinha de dados e indicadores em produtos cartográficos. Então a gente mapeou tudo. Né? E também com o intuito da gente tornar a pesquisa prática e útil para além da academia. Então eu estava mencionando hoje de manhã, essa pesquisa que a gente está fazendo, a gente está entregando os dados para o Ministério Público para que ele faça a avaliação dos empreendimentos que estão sendo realizados, para ver se eles estão cumprindo metas, se eles estão cumprindo a legislação local. Então a gente, quando apresentou o projeto, a gente queria um projeto que fosse aplicado, que ele servisse de instrumento para a geração de política pública. Então, o objetivo é mapear o capital chinês, e a gente teve uma dificuldade nesse primeiro processo, porque a China não declara o capital de forma esquartejada. Então, a gente estava tendo uma dificuldade imensa para poder ver qual capital de fato ia para a eólica, qual capital de fato ia para... a gente tentou até utilizar a metodologia utilizada pelo SEB, SEB não, né? Conselho Empresarial Brasil-China, e eles chamam tudo de energia. Então, metodologicamente, aquilo ali dificulta para a gente analisar para qual setor que foi, porque eles colocam tudo dentro de um envelope grande, macro, energia. Então, eles não segmentam a energia e também não segmentam o formato da entrada e como que aquilo a gente pode contabilizar por setores. Então, a gente nasceu com uma ideia de verificar o tamanho, o capital e a envergadura da participação chinesa, e no meio do caminho a gente teve que fazer um ajuste que é verificar a potência que era autorizada, otorgada, e depois potência instalada com o trabalho de campo. Eu vou explicar a metodologia daqui a pouco, vai ficar um pouco mais claro isso. Mas obrigou a gente a fazer trabalho de campo para poder verificar se aquilo que estava sendo declarado e autorizado pela ANEEL, se ele estava de fato se concretizando e estava lá visível nos parques. Então a ideia era fazer esse mapeamento. A gente focou China porque é o nosso objeto de pesquisa de fato. Independente de a gente trabalhar com transição energética, com fluxo capital, política de desenvolvimento, a gente tem a China como carro-chefe e, como Marcos Costa Lima costumava falar, não tem mais como a gente contornar a China. Em algum momento a China vai aparecer. Mesmo que seja para a gente criticar, falando assim, a China não falou nada sobre aquilo, mas é importante a gente ir lá e ver se a China se pronunciou ou não. Então, em termos de objetivo geral é esse, a gente quer mapear, aí o local é a região Nordeste. A gente direcionou para a região Nordeste por alguns motivos bem específicos. Primeiro que, em termos de localidade, a gente está na Paraíba e inserir Nordeste para a gente é uma coisa óbvia. Segundo, por uma questão geográfica das correntes
de vento que passam pelo Brasil. Algumas das principais delas passam pelo Nordeste. Incidência solar, Nordeste é a região com maior volume de incidência solar. Então, né, se alguém aqui tiver curiosidade, abrir um Google Earth da vida e começar a olhar a região Nordeste e for abrindo, de vez em quando você vai ver umas grandes regiões completamente pretas, né? São cidades enormes, fazendas de placas solares para poder fazer captação. Então a gente direcionou para a região Nordeste. E a gente segmentou eólicas e solar. Tá? A gente tirou algumas outras menores, que inclusive em termos de participação o Nordeste era pequeno, por exemplo, biomassa. A gente não tinha muitos elementos que motivassem a gente a trabalhar com biomassa na região Nordeste. Se a gente fosse para Sudeste, por exemplo, ou Centro-Oeste, aí biomassa faria um pouco mais sentido para a gente poder colocar, mas não foi o caso. Bom, então o que a gente pensou nesse projeto? É um projeto que a gente queria pegar o capital e a participação chinesa, a presença de capital chinês, no período que vai de 2022, 2023 até 2026, considerando a vigência do projeto no CNPq, a gente vai propor uma continuidade disso com mais países. A gente queria verificar dentro desse projeto, como objetivos secundários, impactos ambientais e associação com política de transição energética. Então, existe um discurso de transição energética, aí eu vou entrar na parte um pouco mais ácida da fala. Ninguém aqui é contrário à transição energética, ponto. Tá? Eu não estou dizendo que transição energética é uma saída ruim. Precisamos de transição energética. Transição energética é, provavelmente, na atual conjuntura, com a tecnologia que a gente tem, a melhor saída para o modelo que hoje vigora. Tá? Só que a gente tem um problema na literatura de transição energética, que a literatura que a gente mais está tendo acesso, a mais tradicional, é o que hoje a Ana Garcia chamou de transição energética com perfil hegemônico. É bom, né, o mercado gosta, está sendo capturado por interesses privados, então tem uma discussão um pouco mais densa sobre transição energética, assim como tem uma discussão, no caso brasileiro especificamente, que envolve algumas fragilidades, como a fragilidade institucional, o arcabouço jurídico é fraco, então tem uns problemas dentro do Brasil que envolvem a transição energética. Vou só dar um exemplo. A grande maioria dos estados do Brasil está construindo agora a legislação para poder regular espaçamento, posição, atuação de parques eólicos e a implementação de fazendas solares. Então, na ausência desse arcabouço jurídico, a gente estava observando, por exemplo, a instalação de torres eólicas ao lado de moradias. E a gente começou a ter eventos sociais decorrentes. Então, além de ter a ocorrência de algumas doenças, a gente tem mortandade de criação, a gente tinha animais que começavam a ter seus ciclos alterados. A offshore, por exemplo, afeta a pescaria de comunidades, né, marginais. Então a gente estava tendo muito problema porque não havia uma legislação. Isso está começando a ser construído agora, ainda a passos muito lentos, mas está sendo construído. Ponto negativo, muito lento. Né? Segundo ponto negativo é ex post facto. A gente então não pensou nisso anteriormente para poder construir uma legislação. O ponto positivo é que está começando e tem um elemento que está no meio do caminho, não sei se é positivo ou negativo, que ainda existe a boa atuação do Ministério Público, então os Ministérios Públicos locais têm atuado, mas o diálogo entre prefeitura, governos estaduais e governos federais ele ainda é um pouco truncado, então isso tem criado um certo problema. Mas todo esse movimento ele acontece numa esteira do discurso e operação de transição energética. Né? Temos um problema de fornecimento de energia, temos problema na geração, esses problemas afetam necessariamente questões climáticas, a gente está vendo a consequência disso, né? Então tem toda uma literatura, tem um grande de dados, quem tiver interesse em mexer com isso, eu aconselho muito a ler os relatórios do IPCC, são bons. Né? Tem a parte técnica ali que te força a abrir o computador e dar uma olhada nas nomenclaturas, mas eu acho assim, em termos de qualidade de explicação daquilo que está acontecendo, da intensidade, do volume, dos dados comparativos de médio e longo prazo, o IPCC, com alguns outros órgãos, aqui no Brasil o CEMADEM tem feito isso, tem pessoas do CEMADEM que estão, inclusive, repensando a metodologia, né, só para dar um exemplo disso. A gente tinha o costume de ler nos documentos, inclusive ver nos jornais,
quando o pessoal fala assim, essa aqui é a maior tempestade nos últimos 50 anos. Esse aqui é o maior evento climático nos últimos 100 anos. E o CEMADEM está revendo essa metodologia para poder diminuir o intervalo, porque esse volume de ocorrência está sendo muito menor, então a gente vai começar a ver as intensidades de fato. Porque se a gente estica demais no tempo, a tendência é que a curva comece a ser achatada, e a gente vai achar que são eventos menores, na verdade são eventos extremamente intensos, né? E aí tem técnicos do CEMADEM que estão lidando com isso. Então a gente queria verificar tudo isso, a gente quer ver a distribuição geográfica, a gente quer ver mapeamento de fato, sabe? Ver aonde que está o tamanho, a posição onde esses parques e fazendas estão sendo colocadas, a gente quer ver a área afetada e a gente quer ver como que isso dialoga com o discurso de transição energética chinês. Tá? Que vamos ser, é um pouco diferente do discurso de transição energética geral. Tá? Isso, quando eu estou falando que é diferente, eu não estou classificando nem como melhor nem como pior. É diferente do que tem ocorrido. Talvez um pouco menos capturado pelos interesses privados, mas ele está lá. Né? A percepção que eu tenho, lendo os documentos oficiais, é que o Estado ainda estabelece as diretrizes, o Estado ainda estabelece quem vai atuar, o Estado ainda, mesmo que no final, na ponta final, a operação seja feita pelas empresas, mas quem está norteando, quem está dando, né, a diretriz para isso é o Estado. Então a gente queria entender um pouco isso. A gente descobriu um pouco que, apesar de utilizar o termo segurança energética, no caso da China, o termo de segurança energética deles é bem diferente do termo de segurança energética da literatura ocidental. Segurança energética, no caso chinês, funciona e soa da mesma forma, no mesmo sentido de segurança alimentar, por exemplo. Uma segurança pensando o fornecimento doméstico, né? Aquilo que poderia complicar e afetar o desenvolvimento doméstico. Então, essa é a pesquisa. Não sei se vocês conseguiram reparar, se eu fui claro, mas a gente tem grandes eixos, e são eixos relativamente complexos. Né? Pegar a China, entender os documentos e ver a estratégia. Entender a entrada deles no Brasil. Depois entender, né, a localização deles na região Nordeste. Que a gente tem que dialogar bastante com a geografia, com as discussões de clima e meio ambiente no conjunto. E depois a gente vai para o nível de entregar esse mapeamento, porque a gente vai mostrar que está tendo conflito territorial, a gente vai mostrar que está tendo invasão de terras que são reservadas, a gente está vendo que comunidades tradicionais estão sendo afetadas por conta da entrada de capital estrangeiro, a gente está vendo que a negociação, quando ela é intermediada por prefeituras em cidades pequenas, elas tendem a sofrer um pouco do impacto, a gente está até falando isso, né? O win-win, esse win-win aqui está muito, muito mal dimensionado, porque entra uma grande empresa chinesa discutindo com uma prefeitura de uma cidade de 20 mil habitantes. Parece que é um processo de diálogo igualitário, mas não é. O volume de capital é uma coisa absurda. O representante da empresa chega com o velho e bom, joga uma mala de dinheiro na frente do prefeito, o prefeito surta, faz o que quiser. Né? E principalmente em áreas rurais, que aí fragiliza mais ainda, a gente sabe como funciona o processo político nessas áreas. Então, esse é o objetivo, é fazer esse mapeamento completo. Né? Então, a gente parte de questões que são relacionadas a relações internacionais, economia política, vai para até uma parte mais antropológica, que é fazer o trabalho de campo mesmo e conversar com as comunidades. Então, eu acho importante falar um pouquinho só da metodologia. Como é que a gente fez isso para poder burlar a ausência dos dados de capital? A gente pegou os dados da ANEEL para poder verificar o que está sendo autorizado pela agência. Segmentamos pela questão regional, verificamos quais são os tamanhos dos empreendimentos e separamos em 3 níveis. Aqueles que já estão em operação, aqueles que estão em instalação e aqueles que ainda estão no nível do projeto. E aí optamos a trabalhar com instalação e em operação. Os dados da ANEEL, eles são dados que são fornecidos pelas empresas e a ANEEL simplesmente registra. Então a ANEEL ela gera uma imperfeição. Se a gente quisesse entender realmente o que está acontecendo, a gente teria que conferir o dado da ANEEL. É péssimo a gente não confiar numa agência que deveria entregar os dados para a gente. Então a gente pega os dados da ANEEL com o CNPJ das empresas e vai na Receita Federal conferir o capital que aquelas empresas estão declarando que estão colocando naqueles empreendimentos no Brasil. E aí, na Receita Federal, a gente consegue fazer isso.
dá trabalho. É um conjunto de alunos de PIBIC fazendo atualização de planilha, labuta, com bolsa, tá? Não fica meio com essa cara achando que eu estou esterilizando ninguém, não. Todo mundo tem bolsa. Pelo menos isso, né? Bolsa é ruim, mas tem. E atualizando essa planilha o tempo inteiro para a gente poder verificar. A gente tentou ir nas empresas de duas formas: entrevista com as empresas, nada a declarar, e dados dispostos no site das empresas que normalmente eles são majorados. Então eles falam que estão investindo um volume maior do que aquele volume que está na receita. Então a gente teve que fazer um triplo filtro para poder pegar ANEEL, receita, dados de empresa, entrevista não pensar. E aí a gente conseguiu montar uma planilhona, um banco de dados que a gente vai disponibilizar em breve, com todos os dados de empresa que a gente vai disponibilizar. Já tem um mapa que está, depois eu posso até achar o site do mapa, mas tem um mapa que a gente já ele está sendo atualizado frequentemente. À medida que a gente atualiza o dado na planilha, o mapa é atualizado, ele está disponível. É o mapa que o Ministério Público está usando. Mas aí, voltando à metodologia, a gente tem que fazer esse triplo filtro para poder identificar o que é o volume capital instalado, aonde está instalado, e aí a gente começou a identificar algumas particularidades muito interessantes. Primeiro, não é específico da China, mas a China tem utilizado isso com mais frequência. Ela chama tudo de... são empreendimentos que ela vai dar o nome de complexo. Então, esses complexos, na verdade, não é um parque de captação solar. São vários distribuídos no território. Então, é o complexo de Mataraca. A gente vai em Mataraca e acha que é um pedacinho só, não é Mataraca inteiro que tem complexo Mataraca. 1, 2, 3, até 7. Então, em todas as cidades tem, que a gente vai ver o capital chinês, eles chamam de complexos, porque são vários espaçamentos, né? Então, em termos de uso geográfico do espaço, é enorme. O pessoal da geografia está chamando de territorialização dos recursos naturais. E, de fato, eu acho que é um termo razoável para ser utilizado. Tenho visto isso com... Bom, o que a gente está achando de resultados já mais concretos? Primeiro, a China não é o principal investidor em termos de energia renovável na região Nordeste. Porém, a China é aquele país que tem a curva mais ascendente de investimentos. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: hoje, a gente consegue ver países como Espanha, Itália, Portugal, Estados Unidos, França, Noruega, se não me falha a memória, que são os grandes investidores. Mas como a China tem feito isso em outros setores, ela está extremamente agressiva também na questão de geração de energias renováveis. Linhas de transmissão, todas elas já são controladas pela China. Então, o State Grid e Companhia Limitada estão dominando linhas de transmissão. Hoje, no Brasil, se alguém for apertar o botão para ligar ou desligar, é uma empresa chinesa. Tá? Concessionária, com toda a regulamentação e fiscalização necessária, mas é uma empresa chinesa. Agora eles estão indo para a parte mais essencial, que é o processo da geração. Então, a despeito de não ser maior, né, a curva de crescimento de capital chinês, de participação chinesa, hoje é a maior. O que tudo indica que daqui a um tempo ela provavelmente vai ultrapassar a Pitão. Provavelmente é uma estimativa estatística, tá, gente? Mantendo a curva como está hoje, é semelhante ao que aconteceu com a taxa de crescimento. Acho que todo mundo deve ter visto a China anunciando que vai crescer 4,5%, né, para o próximo ano. Ela anuncia há milhões de anos atrás que ela ia crescer a 15, a 9, depois ela ia ficar X anos crescendo a 6. Ela ultrapassou todo mundo em termos de taxa de crescimento, chegou no estado estacionário e agora ela vai manter o estado estacionário no nível do 4, quando for possível. Né? Na atual conjuntura eu acho que 4 é muito, mas vamos esperar. A China normalmente surpreende a gente com esses resultados. Então, a curva de tendência da China hoje indica que provavelmente ela vai passar. Bom, então deixa eu entrar bem mais especificamente na questão das energias renováveis. Tudo isso que a China está fazendo está devidamente registrado em documentos oficiais. Essa é uma coisa que eu aprendi. Tem 20 anos que eu pesquiso China. E nesses 20 anos eu descobri que a China, por incrível que pareça, o que ela escreve em documentos oficiais, normalmente ela cumpre.
Pode demorar um pouquinho mais do que eles estão prevendo, pode ter, mas eles escrevem documentos oficiais e tudo. Em 2024, eles lançaram um documento oficial falando sobre a estratégia chinesa para energias renováveis. Para mim, é um dos principais documentos em termos de planejamento macro-degado que eu tive a oportunidade de ler em tudo que envolve energias e geração, transição energética e energias renováveis. Está associado com política industrial, está associado com política de inovação e desenvolvimento tecnológico, está associado com a estratégia de projetamento das empresas, principalmente dos veículos, né, da geração de tecnologia de armazenamento de energia. Então, é um conjunto de investimento que ele é planejado e tem sido, pelo menos por enquanto, executado da forma como a gente gostaria que fosse aqui. A gente não faz mais plano, mas eventualmente quando a gente faz plano, a gente queria que eles fizessem sentido dessa forma. É um volume significativo de investimentos dentro de uma estratégia macro muito maior de internacionalização e de participação no mercado estrangeiros. A gente descobriu que não é especificamente o foco da pesquisa, mas o que a China tem feito na América Latina e, nesse caso, no Brasil e região Nordeste, é semelhante com algumas nuances que ela tem feito em outros espaços físicos, talvez com outro recurso energético. Né? Então, em alguns casos, petróleo, em outros casos, gás, nos casos africanos, minerais. Então, a gente tem... E está tudo integrado, tá? Porque gera energia, tem que ter a bateria para poder, né, manter aquela energia, para poder fazer a manutenção daquilo. E dentro desse documento que a China, de certa forma, responde a inquietações e provocações internacionais. Então, ela é continuamente, né, o dilema da China, é o país que mais contribui com a poluição, com a geração de gás, emissão de gás de efeito estufa, mas, do outro lado, tem sido o país que mais investe nesse setor, na geração de geração de energia renovável. A gente optou por questão metodológica também a não utilizar o termo energia limpa, e aí tem um coeficiente político, um coeficiente de ordem sociológico embutido nisso aqui. Né? A discussão remete um pouquinho à mesma discussão que a gente vê no termo land grabbing. Né? Falar que a aquisição de terra é muito bonitinho, vamos entender todo o elemento político que está por trás da aquisição de terra e o que aquilo gera. Então a gente adotou a mesma coisa de não usar energia limpa para não passar aquela percepção de que está tudo lindo e maravilhoso, até porque tem uma literatura contrária, tem uma literatura crítica, e energia limpa, a gente tem que levar em consideração que as repercussões elas não permitem que ela seja puramente uma energia limpa, a despeito de ser necessário. Bom, dito isso, para não terminar sem falar dos resultados, que seria uma vergonha, deixa eu passar um pouquinho dos dados que a gente tem. Esses mapas, depois eu posso passar o site que a gente tem, que o mapa está presente. Do total de investimentos feitos pela China, 34,6% são em energia solar, isso na região Nordeste. 63% é energia eólica, e aí tem uma explicação para isso. A despeito da região Nordeste ter uma alta incidência de raios solares, né, de receber raios solares, a região Nordeste, estados como Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e um pedaço da Bahia no interior, fazem parte de duas grandes curvas de vento no Brasil. Então tem tudo indicaria que a solar seria maior, mas aí tem um segundo indicador que vai contra a solar, a utilização de espaço físico. Então a gente tem fotos do interior de Pernambuco que tem uma cidade, literalmente uma cidade inteira, que ela foi dizimada para poder colocar painéis solares. Então ela toma um espaço físico muito grande, a eólica toma menos espaço físico. Então tem uma lógica de conciliar com moradias próximo de cidade. Rio Grande do Norte é terrível. A gente vai para umas praias paradisíacas no Rio Grande do Norte, a gente olha para trás, tem os moinhos de vento lá atrás. Bom, em termos de prioridade, em termos de empreendimento, top 3 é Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. Em volume de potência, a gente tem Ceará, Piauí e Paraíba. Piauí é muito subnotificado, mas Piauí é um estado que tem um volume grande de capital chinês entrando e investindo. A China tem uma estratégia bem interessante, que eu estava mencionando no começo da fala, de montar a diretriz no estado e pegar as empresas e colocar as empresas operando. Então, na hora que a gente vai fazer o mapeamento das empresas, e esse mapa é bem interessante, são grandes conglomerados das mesmas empresas atuando umas próximas da outra. Então, hoje, o mapa mostra que a gente tem State Grid, Power China, SPIC, né, que é a State Power, Canadian Solar, que é
para enganar, né? A gente lê e acha que é canadense, não é chinês. Mas uma empresa chinesa chamar Canadian é muito interessante isso. Né? CGN, CTG, né? E fecha nessas empresas. Então é extremamente concentrado. A percepção que a gente tem é que isso faz parte da estratégia da China de organização e de operacionalização. Se escortejar para muita empresa, né, além de ter o elemento tamanho, de capital e atuação de Estado, isso aqui é um mecanismo de controle do Estado de operação. Né? São empresas com capital privado, mas a diretriz ela começa no Estado. Os parques fotovoltaicos eles estão mais presentes na região interiorana do Nordeste. E os parques de captação eólica eles estão mais presentes na região próximo ao litoral. Tá? Dentre esses do fotovoltaico, as presenças mais significativas são da Canadian e da CGN. E agora a gente está entrando numa nova fase que é começar a fazer estudos de caso de cada uma dessas empresas. Para poder entender mecanismos de escolha, para onde que foram, impactos, negociação com o poder local, porque isso vai afetar, no médio e longo prazo, termos regionais como um todo. Um dado que eu esqueci de falar. Hoje, a região Nordeste é a que mais recebe capital, mas não é a maior em número de empreendimentos. Então, é importante que a gente entenda isso. O volume de capital e de projetos para serem aprovados estão no Nordeste. Mas se a gente for olhar o total do Brasil, regiões como Rio Grande do Sul, Minas Gerais, alguns estados do Centro-Oeste têm mais complexos do que o Nordeste. Que parece estranho, né? Mas é isso mesmo. Então vamos lá para entender os números a quantidade. Tá? Quando eu falo empreendimentos, são complexos. Então não quer dizer que é um ator. São conjuntos de empreendimentos que viram um complexo com um número significativamente alto de torres. A Bahia tem 19 empreendimentos, o Ceará tem 41, a Paraíba tem 34, Pernambuco tem 18, Piauí tem 29 e o Rio Grande do Norte tem 41. A Paraíba foi o estado que mais demorou para poder receber a entrada dos capitais. E aí a gente foi procurar um pouco mais a fundo para poder entender isso. A Paraíba tem um problema mal resolvido com os Estados Unidos. É o único estado do Nordeste em que a balança comercial é favorável aos Estados Unidos. Me irritou quando eu li. Tá? Bom, ainda nesse nível dos dados, a gente tem, em termos de distribuição por empresa, a gente tem 112 empreendimentos de eólica e 64 de solar, mostrando aquela questão do espaçamento, do uso de território, que é um pouco mais complexo. A gente está utilizando uma tecnologia solar que não é a top da China, detalhe, tá? Fornecedor de todas as placas solares que são utilizadas no Brasil é capital chinês, que são produzidas com minerais estratégicos, críticos, terras raras e por aí vai, que também são extraídos do Brasil, beneficiados na China, transformam em placa e a gente usa aqui. É importante a gente entender essa lógica porque é um cachorro correndo atrás do rabo. Ele vai dar mineiro, tá, gente? Mineiro fala essas expressões, então vocês me desculpem. Porque, no final das contas, a gente tem extração de minerais estratégicos, críticos e terras raras no Brasil. O principal comprador desses minerais é a China. Eu estou falando do Brasil, mas isso é a mesma coisa na América Latina, né? Triângulo do Lítio, a gente tem as diferenças regionais, mas tudo a mesma coisa. Conclusões que a gente tem dessa pesquisa. A pesquisa indica que a tendência de elevação dos investimentos chineses no Brasil ela é sólida. Se a curva, mesmo que ela tenha pequenas reduções, a China ela está com uma postura agressiva para poder ser o maior investidor, inclusive utilizando o know-how brasileiro de transição energética, porque o Brasil já tinha uma tecnologia significativa sobre transição energética. É importante a gente lembrar disso. A gente não é um iniciante nisso. Tá? O Brasil tem tecnologia de médio e longo prazo construída em transição energética. Uma grande maioria das pessoas que a gente entrevistou desconhece a origem do capital. Tem uma empresa que chama Canadian Power. Você vai perguntar com quem você está negociando, eles não têm. Um outro elemento que a gente descobriu na pesquisa de campo é que as empresas chinesas têm comprado pequenos investidores brasileiros e têm utilizado os investidores brasileiros como mecanismo para poder esconder o capital na Receita Federal. Então tem uma empresa pequena lá que coloca placas solares, a empresa chinesa compra, mas demora para registrar na Receita, então fica parecendo que é capital brasileiro, mas na verdade já é capital chinês.
Todos os empreendimentos eles têm envergadura territorial significativa, ou seja, utilizam um espaço físico e geográfico significativo, o que também é problema porque isso vai afetar as populações locais. A geração de energia desses locais não chega à população local. Esse é um problema que vai discutir com energia, transição energética justa e todas as discussões mais críticas sobre a transição energética. Tem melhorado, mas é uma identificação dessa primeira parte do projeto. Existe uma fragilidade institucional enorme, principalmente quando a gente chega no nível das prefeituras, desconhecimento, falta de técnico, a capacitação é inferior, então os empresários estão conseguindo debater e passar os projetos com uma facilidade incrível. A gente teve uma dificuldade imensa para poder identificar a composição do capital. Estamos correndo atrás ainda desse prejuízo, mas até agora a gente não teve ainda um dado que me falasse assim, é o capital que a China investiu nessa empresa, nessa localidade, não temos. E existe um regime de concentração de empresas que é explicado pela própria estratégia chinesa de atuação no setor. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Se quiserem perguntar, fiquem à vontade. Depois eu passo um e-mail ou contato no WhatsApp, seja o que for, porque aí eu mando o link do mapa, vocês podem verificar.